Passo a palavra agora para a Melinha Teles. Bom, boa tarde, companheiras, companheiros. Boa tarde às minhas amigas aqui da mesa, a Rosalina e a Luísa Irondina. Boa tarde ao Leonardo, que coordena essa mesa. Eu quero, antes de tudo, agradecer muito esse convite e o fato de trazer esse tema aqui para dentro do DIEESE. É extremamente importante. Nós estamos no momento 50 anos do golpe militar. É meio século que o país se afundou e que busca, de todas as formas, recuperar, resgatar, reconstruir esse caminho da justiça social. Então, é extremamente significativo esse momento, fazer essa reflexão sobre a Comissão da Verdade. Também nós vamos fazer 35 anos da Lei da Anistia, né? E eu sou uma pessoa que comecei minha luta antes do golpe militar. Vocês veem que eu sou velha, né? Eu comecei antes, e, portanto, tem mais de 50. Se o golpe tem 50, eu tenho um pouquinho mais de luta. E aí, o que é que acontece? Eu era metalúrgica. Eu sou filha de operário, comunista, sindicalista, e, portanto, eu fui do Partido Comunista muito cedo. Com 14 anos, eu já era integrada ao Partido Comunista, eu e minha irmã, que éramos duas, e somos ainda duas. E, portanto, quando deu o golpe, toda a minha família já foi diretamente atingida. Meu pai foi preso e desaparecido por um tempo, que depois ele apareceu, nós conseguimos encontrá-lo num presídio, mas ele, nos primeiros dias do golpe, ele já sequestraram ele dentro do trabalho. E eu também fui presa e minha irmã. Nós fomos levadas para o quartel do Exército, em Belo Horizonte, alguns dias no mês de maio de 1964. Nós tivemos que entrar para a clandestinidade. Então, logo foi possível para a gente continuar na luta, né? Nós tivemos que ir para a clandestinidade e depois a minha irmã foi para a guerrilha do Araguaia e eu fiquei na imprensa clandestina do partido. E fomos sequestrados em 1972, e esse sequestro se estendeu a meus filhos de 5 e 4 anos, na época, a minha irmã grávida, e nesse tempo de prisão eu assisti um assassinato de um amigo, assassinato sob tortura, um amigo, dirigente comunista, caso Nicolau Daniele. E, mais tarde, isso foi no DOI-CODE, eu fui transferida para o DOPS de São Paulo, e lá eu conheci mais um militante, um marinheiro, Edgar Aquino Duarte, que até os dias de hoje é um desaparecido político. Portanto, a questão das torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados fazem parte da minha vida. É um assunto que sempre teve dentro da minha família. Eu tenho meus cunhados desaparecidos, o sogro da minha irmã é desaparecido, porque todos eram da guerrilha do Araguaia. Então, eu convivo com esse tema. Faço parte da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos, e até por isso que eu fui para a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Foi por essa história. E antes disso, eu conheci a Rosalina buscando o irmão dela, lá pelos idos de 1970 e uns quebrados, buscando o irmão dela. A Rosalina ia no presídio buscando informações a respeito de Fernando Santa Cruz, que é desaparecido em 1974. E a Luísa Irondina, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela justamente na abertura da Vala de Perus. Eu tenho esse orgulho de estar com ela aqui hoje e sempre, porque ela foi a primeira e única autoridade pública desse país que realmente
sentiu, ouviu e se manifestou de forma contundente as vítimas, sobreviventes, familiares dos mortos desaparecidos políticos. Então, logo abriu a vala de Perus, ela construiu uma comissão especial de investigação das ossadas de Perus, dentro da prefeitura, e eram 3 familiares mais à frente dessa comissão, na qual eu participei. Tive orgulho de participar e de ver, porque foi um momento, do ponto de vista dos familiares, mas do ponto de vista da sociedade brasileira, foi um momento histórico extremamente importante, porque nós denunciávamos os desaparecidos políticos, a existência deles, mas o povo não entendia o que era isso. Desaparecido, parece que era uma coisa... desapareceu. Né? Até porque a ditadura dava informação de que eles estariam foragidos, ou estariam na clandestinidade, ou teriam sido mortos pelos próprios companheiros. Era essa a informação que a ditadura dava, volta e meia. Então, quando nós tivemos a oportunidade de mostrar ossadas, crânios, que eram retirados de uma vala clandestina, aqui na cidade de São Paulo, no cemitério Dom Bosco, lá na periferia de Perus, o povo começou a entender de uma outra forma e começou, inclusive, a se identificar com a nossa luta. Foi um momento muito importante, se identificar, porque eles também tinham familiares desaparecidos, como ainda tem até hoje. Né? Vocês viram, recentemente saiu aí no jornal que 3.000 indigentes, que já é uma figura nefasta, né? Eu falo, cria-se a figura do indigente para ter forma de criar o desaparecido. E todo desaparecido é desaparecido político. Né? Eu vi isso de uma pessoa aí, falou, quer saber de uma coisa? Todo desaparecido é desaparecido político, porque é responsabilidade do Estado. Isso é a ausência de uma política de Estado que garanta a cidadania da pessoa viva e da pessoa morta. Né? Então, foi essa identidade, hoje eu vejo que ela foi construída ali, naquele momento da abertura da Vala de Perus, que vai fazer 24 anos este ano. Por isso, eu acho que aqui essa mesa nós temos esse compromisso, né? Independente. Nós temos esse compromisso, nós levamos essa bandeira para tudo quanto é canto. E como que foi criada a Comissão da Verdade? Que o tema aqui é a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade foi criada porque os familiares lutaram muito, os familiares dos mortos desaparecidos políticos lutaram muito nesse país. Quando, em 1979, foi conquistada a lei da anistia, e a lei da anistia em 1979, estava lá a Rosalina, que eu lembro bem, que nós éramos inclusive, nós já éramos do mesmo jornal, Brasil Mulher, nós estávamos juntas, e essa lei não foi dada para os torturadores, não anistiou os torturadores, foi anistiado os perseguidos, presos, exilados, pela ditadura. E, mesmo assim, a grande crítica que nós fizemos à lei na época foi de que ela anistiava os que não participaram da luta armada. Os que participaram da luta armada não foram anistiados. Então, eu tenho um exemplo muito claro. Na minha família, assim, minha irmã foi da luta armada e eu, como imprensa, ideologicamente, eu era da luta armada, mas eu não estava em ação militar. Então, eu fui anistiada em 1979 e minha irmã não. Minha irmã só foi anistiada depois, com outras leis, em 2006. Minha irmã foi anistiada. Então, só para a gente lembrar que era esse o clima. Depois, o Supremo Tribunal Federal, em abril de 2010, é que muda. É que diz que essa anistia foi para o torturador. Estranho, muito estranho esse comportamento, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É muito estranho. Bom, a Comissão da Verdade, em 1979, quando nós temos a anistia, não há nenhum esclarecimento a respeito dos mortos e desaparecidos políticos. Os vivos, né? Tem até o filme Que Bom Te Ver Viva. Quem foi vivo, ficou vivo. E os mortos, e os que tombaram?
Então, nós saímos com a pergunta que até hoje não se cala, né? Que onde estão os desaparecidos políticos? Nós saímos com essa pergunta lá, com essa bandeira. Nós que tínhamos parentes no Araguaia que eram desaparecidos, nós entramos com uma ação, que essa ação, é importante colocar, ela é na Justiça Brasileira. A primeira vez que nós entramos foi em 1982, foi na Justiça Brasileira. Depois, ela, por causa da morosidade, é interessante que quando abriram a vala de Perus, em 1990, 3 anos depois é que ela foi considerada procedente. Nós entramos em 82, estava parada, ninguém sabia o que fazer com essa ação. Ela ficava lá dentro do judiciário, ficava aquele papel lá, a gente perguntando, a advogada ia lá perguntar, não acontecia nada. Quando abriu a vala, você vê o impulso que a abertura da vala deu lá dentro do judiciário. Aí eles consideraram procedente, só que não fazia o julgamento. Então, nós entramos também, em 95, na Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA. E essas duas ações, elas vão ter um desfecho. A nacional vai ser em 2007, ela é transitada em julgado, em 2007. E ela diz que o Estado brasileiro é obrigado a localizar os desaparecidos políticos e esclarecer circunstâncias em que se dão o seu sequestro, seu assassinato e apontar os agentes responsáveis, os agentes públicos responsáveis por estes crimes. Isso diz a sentença nacional. Em 2010, nós conseguimos a sentença internacional, a sentença da Corte Interamericana, que vai dizer que vai repetir o que a nacional diz que tem que localizar, condena o Brasil, o Estado brasileiro é condenado, isso é importante destacar, e vai exigir, não aceita a tese da autoanistia. A Corte não aceita, tem que apurar os crimes, indiciar e julgar os agentes responsáveis. Não tem autoanistia, ela não aceita, ela é muito clara nisso. Tem aqui, eu até trouxe a sentença inteira, que ela é muito grande, mas eu vou deixar uma aqui no Diese, que depois quem quiser estudar, pode estudar essa sentença e discutir melhor. Mas tem aqui os artigos 3º e 9º que falam exatamente isso, porque o Brasil já assinou os tratados internacionais de direitos humanos e, portanto, o Brasil é obrigado a cumprir. Obrigado a cumprir. Então, essa decisão do Supremo, ela já tinha, ela não podia nem entrar nas decisões judiciais do país, que ela é totalmente incoerente com o que o próprio Estado brasileiro já fez. Ela é incompatível do ponto de vista jurídico, né? Bom, enquanto isso, nós estamos lutando por uma comissão da verdade. Quando, em 2008, o governo federal convocou a 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos para fazer a versão 3ª do Programa Nacional de Direitos Humanos. O governo esqueceu de colocar um eixo nessa conferência, que era simplesmente direito à memória, direito à verdade. Inclusive, nós pusemos direito à memória, direito à verdade, direito à justiça. Né? Aí foi uma discussão que nós fizemos. Não faz sentido a gente saber a verdade e deixar como está a coisa. Se nós conhecemos a verdade, nós temos que fazer justiça. É uma questão de coerência, porque senão nós somos hipócritas. A gente sabe da verdade e não toma nenhuma providência enquanto uma autoridade, enquanto Estado. Foi isso que a gente discutiu lá em 2008, conseguimos a aprovação de uma Comissão Nacional de Verdade e Justiça, que depois, quando saiu esse plano em 2009, acho que todo mundo se lembra, ou é fácil de lembrar, procura no Google, eu falo assim, está lá no Google, teve tanta discussão a respeito
das decisões da criação da Comissão da Verdade. Aliás, esse programa de direitos humanos, ele causou mal-estar quando reconheceu a legalização do aborto, me parece que a união homoafetiva, a questão da negociação antes da retomada, da reintegração de posse, não fazer uma reintegração de posse sem antes ter uma negociação, ter um diálogo entre as partes, e a questão da Comissão Nacional da Verdade. Eu acho que foram as questões mais polêmicas desse plano. E, a partir daí, né, quer dizer, o Brasil já se deu conta que ia ser condenado em 2010 pelas vários relatórios que ambos faziam, né? O Estado brasileiro fazia relatório para a OEA fazia relatório para o Estado brasileiro, e ali havia muita incoerência por parte do Estado brasileiro, e o Estado ia ser condenado. Os próprios representantes do Estado já previam essa condenação. Então, o Brasil é condenado em 2010, e é justamente em 2010, olha, é maio de 2010 que o Brasil é condenado, na audiência. É que demora tantos meses para ser publicada a sentença. Ela vai ser publicada em dezembro, mas a audiência que condena o Brasil é em maio de 2010, lá em Costa Rica. E é interessante que é justamente quando o presidente da República encaminha para o Congresso Nacional o projeto de lei pela criação da Comissão da Verdade. Bom, muito do que se falou, do que a Luísa Erundina falou a respeito das dificuldades que foram, né? Quer dizer, esse projeto de lei ele estava muito aquém das necessidades históricas que se impõem, né, ao país, mas eu acho que eu só queria lembrar dos pontos que ela não colocou, que é a gente discutia também muito, Luísa, você lembra disso? Que as audiências teriam que ser públicas, essa metodologia de trabalho. Nós queríamos transparência, nós discutimos muito, que toda a população conheça o que está acontecendo, o que aconteceu, essa história. Isso aí foi uma briga que a gente queria. A gente entendia que reconciliação só depois de verdade e justiça, gente. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Se tem dois lados e um lado poderoso exterminou com nossas companheiras, como é que nós vamos... Não faz sentido, né? É querer demais. A outra coisa também é que se desse ênfase, até pela história, porque muitas vezes, e eu vou falar isso, e a Rosa sabe disso, muitas vezes nós ficamos sozinhas, né, Rosa? Nós, familiares de mortos desaparecidos políticos, ficamos sozinhos, ninguém dava bola para nós, porque era interessante. A esquerda achava a gente saudosista, vocês ficam falando do passado. E a direita achava a gente revanchista. Então, muitas vezes nós não tivemos... Por isso que quando nós tivemos esse acolhimento por parte da Luísa, quando ela foi prefeita, foi um momento assim, assim, onde a gente teve assim, um conforto na nossa luta muito grande. Foi um momento de conforto muito grande para a nossa luta, né? Então, a gente queria que a comissão desse ênfase aos mortos e desaparecidos políticos da época da ditadura militar. Porque a Comissão da Verdade tem que ter um período determinado. Ela não pode ser... o Brasil teria que ter várias comissões da verdade. Tem que ter da escravidão, tem que ter dos trabalhadores, porque os trabalhadores aqui são expoliados há muito tempo, tem que ter das mulheres, tem que ter indígenas, tem que ter tudo. Mas essa comissão, ela nasceu com uma determinada história, com um certo compromisso. Então, né, essa é a questão que... E ela também não deixou claro o encaminhamento das decisões para a justiça. Ela não deixou isso claro, né, em nenhum momento. Então, quando a gente vê
o funcionamento da comissão, a gente já previa problemas para a comissão. Nós prevíamos, porque nós não fomos ouvidas, né? Como a Luísa já colocou muito bem, porque foi ela a única deputada que saiu com a gente para cima e para baixo, lá no Congresso Nacional, foi a Luísa Erundina, que deu a cara para bater. Porque se vocês pegarem os vídeos do dia que teve essa votação, essa mulher foi humilhada ali dentro, foi pisoteada pelos seus pares ali, que passaram um trator em cima, porque eles tinham um acordo, que fizeram acordo até dentro de banheiro. Não se esqueçam disso, que foi feito, entendeu? Então, nós, evidentemente, que a gente falava muito da abertura dos arquivos militares, e, infelizmente, nós temos que continuar falando, apesar de que o governo encaminhou 2 projetos de lei. Ele encaminhou o primeiro, do Lei de Acesso à Informação, e a segunda, a Lei de Criação da Comissão Nacional da Verdade. Acesso à informação, o que fez o Ministério da Defesa? Desclassificou toda a sua documentação para reclassificar e impedir o acesso nosso às informações. Então, até hoje, nós não temos informações. Esse é o grande empecilho da Comissão da Verdade. Nós estamos fazendo a verdade, eu falo assim, nós estamos, como é que a gente fala, gente? Gente, como é que requentando, né? Nós estamos requentando a memória. Porque muito, a Luísa falou aqui, muito do que nós produzimos hoje já foi produzido pelos familiares. Você entendeu? É a verdade, é a história requentada, porque não tem informação. Informações. Gente, para ter informação do Rubens Paiva, que é o patrono da nossa Comissão Estadual da Verdade, nós tivemos que ter, digamos assim, a sorte, estou falando entre aspas, do coronel reformado lá de Porto Alegre, o Molina, ter sido assassinado, né? Porque ele foi assassinado. Aí se descobriu que ele era do DOI-CODE, do Rio de Janeiro, que ele tinha um baú cheio de documentos. Mesmo assim, o Exército pegou, levou o caminhão lá para frente da casa dele, levou todo o material dele, só que uma pequena parte ficou com a filha dele, que entregou para a Comissão Nacional, e ali tinha informações a respeito do Rubens Paiva. Percebe? Então, quer dizer, precisa de morrer muito coronel, né, ser assassinado por aí para poder conseguir alguma verdade, né, alguma. Então, não é isso que a gente, não é essa a proposta, né? Não é essa a proposta. Então, nós vamos ver assim, a comissão, ela foi feita por uma equipe pequena de 7 integrantes que não se entenderam o tempo todo. Eles não se entenderam o tempo todo. Os 7 integrantes não tinham uma história, com exceção da Rosa Cardoso, que pelo menos foi advogada de preso político, e o Zé Carlos Dias, os outros nunca tinham tratado do tema propriamente dito. Não tinham nenhuma nenhuma articulação. Então, é uma equipe desarticulada, né, com uma dispersão temática. Um resolve investigar índio, outro camponês, outro. Então, é uma coisa assim, extremamente difícil, né, porque não tem um foco. E a comissão, ela é muito, eu vejo a comissão, eu trabalho muito com a comissão, né? Por isso que eu estou numa comissão, vejo a outra, vou em tudo quanto é lugar, e eu vejo o seguinte, que a comissão às vezes está muito mais preocupada com o relatório do que com a investigação propriamente dita. Quer dizer, o foco da comissão é a investigação para chegar, apurar os fatos, chegar à verdade, e não, o relatório é uma consequência. Percebe? Então, a gente começa a dar consequência para chegar na investigação. Então, e a comissão tem uma preocupação que eu acho até, não acho injusta, mas eu acho que não pode ser a prioridade da comissão. Ela se preocupa com a mídia. Eu acho interessante porque o povo tem que saber. Agora, ela tinha que ter todos os seus atos
transparentes, publicizados, todos os atos, todos os procedimentos da comissão tinham que ser transparentes. Não dá para fazer fechado, como foi muitos interrogatórios de torturadores foram feitos em salas fechadas. E depois o resultado é pífio. O resultado é nada. Tem um general, o Álvaro Pinheiro, que torturou, matou e jogou napalm lá na guerrilha do Araguaia. Ele foi chamado, como ele queria falar em sigilo, então chamaram de forma reservada. Mas tem um vídeo, né? Então depois você vê o videozinho. Não perguntaram para ele por que e como que ele jogou napalm. Napalm, gente, é aquilo que estava sendo jogado lá no Vietnã. Aquilo que é para acabar com qualquer árvore frutífera. Aquela região do Araguaia que foi atacada pelas Forças Armadas, ela hoje está, hoje ela é seca. Cadê a selva dela? Acabou. Quer dizer, o napalm leva a isso. Não perguntaram nada disso, sendo que isso tinha que ser perguntado para o general, né? No mínimo. Eu estou falando isso assim, dando um exemplo, né? O tema dos mortos desaparecidos políticos, a gente até hoje não tem um grupo de trabalho. Tem grupo de trabalho para movimento sindical, para a igreja, para censura, para não sei mais o que, mas para os mortos desaparecidos eles não conseguem. Eles vão, então fica nisso. Eu acho que eu concordo com a Luísa quando ela fala que o grande ponto positivo dessa comissão não é só que ela se estendeu em várias outras comissões, esse desdobramento, mas trouxe o tema, a discussão para a sociedade. Hoje a gente sai por aí, vê alguém falando disso, você vê essa discussão. Então, acho que isto foi a maior vitória, eu entendo assim. Inclusive, esses 50 anos do golpe, eu que sempre participei de todas, eu falo comemoração, viu, Luísa, mas não no sentido, não é de alegria, não é celebração, é comemoração no sentido da gente lembrar junto o que aconteceu, para a gente ir lembrar junto com o povo que não assistiu, porque eu assisti o golpe, mas tem muita gente que não assistiu, as novas gerações não assistiram. Então, lembrar com eles para que nunca mais aconteça. Né? Então, acho que isso é importante. E dessa vez foi muito forte. Eu me lembro quando nós fizemos, até eu chamei a Luísa, quando nós fizemos 30 anos, foi em 94, 30 anos do golpe. A gente fez, foi muito movimento, mas ficou restrito. Agora não, pipocou para tudo quanto é lado. Eu acho que isso é extremamente positivo. E, por último, essa questão da impunidade aos torturadores, isso aí eu acho que é o mais grave do ponto de vista... Por isso que a gente cobra tanto os desaparecidos. Não é que nós não vamos ter mais os desaparecidos. Essa história foi. Mas é que para que isso não se repita, e está se repetindo. Né? A gente vê os amarildos, o DG que foi morto outro dia, ele ia virar um amarildo. Eu vi a mãe dele falando. Eles queriam que ele virasse um amarildo, que eles iam esconder ele atrás da creche, lá no pavãozinho. Mas, entendeu? É isso que a gente... E ele ainda deu o que falar, porque ele era da Globo, né? Ele dança na Globo, dançava, né? No programa da Regina Casé. E tem muitos que não são da Globo, não dançam na Regina Casé e estão morrendo. Nós somos um país... Vocês viram o relatório da ONU? 50 mil foram mortos em 2012, maioria jovens, negros, periferia, de 17 a 21 anos. Olha só, gente, nós estamos perdendo gerações e gerações. Entendeu? Olha o que nós estamos perdendo. Então, o prejuízo, a gente está vivendo ele hoje, não é? A gente fala do passado, mas é para trazer aqui a reflexão no presente. Nós temos que enfrentar. Entendeu? Quer dizer, nós temos um dossiê que carrega 437 nomes de mortos desaparecidos políticos. Tá bom, 437. Mas e esses 50 mil que foram mortos em 2012? Que isso é uma guerra. Nós estamos vivendo numa guerra. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, hoje, sem dúvida nenhuma. Bom,
por último, eu queria só, que eu já falei por último, mas é só lembrar o seguinte, que a Comissão da Verdade, essa nossa, que foi a última, a ditadura militar foi a primeira a ser criada, em 1964. Depois, ela foi se estendendo para o Uruguai, para o Chile, para a Argentina, para a Bolívia. E a Comissão da Verdade é a última a ser criada na região. E dessa forma tímida, dessa forma muito enfraquecida. Então, nós vamos ter que realmente fazer uma outra Comissão da Verdade. Não tem jeito, infelizmente. A Melinha está deixando aqui a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vai ficar disponível na biblioteca da escola Diese.